Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo agora, está assistindo a essa videoaula, tá? Para quem não lembra meu nome, eu sou Thaís, professora de redação dos terceiros A e B da Escola Coronel Murilo Serpa. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana de estudos. Gente, hoje eu venho apresentar um projeto muito legal que começou no dia 24 de agosto, né, nessa semana, que é o resultado da parceria do governo do estado do Ceará com a Fundação Demócrito Rocha, lá do Jornal O Povo, tá? Que é o concurso Redação Enem, Chego Junto, Chego a Mil, para ajudar você, que daqui a pouco vai estar fazendo a prova de redação do Enem, né? Aí em novembro nós vamos ter o Exame Nacional do Ensino Médio e dentre as provas temos a de redação, né? Que é 50% da sua nota, tem um peso muito grande e é muito bacana, tá? Então, nós vamos ter esse concurso, tá certo? O primeiro tema já está disponível, eu vou trabalhar esse primeiro tema na aula de hoje, mas antes eu vou conversar um pouco, vou apresentar para vocês o concurso, como é que funciona, tá, gente? O concurso, ele vai acontecer do dia 24 ao dia 1º de outubro, a cada semana, toda terça-feira, vai sendo lançado na plataforma Enem Mix o tema da redação daquela semana, tá? Dessa terça-feira agora foi publicado o primeiro tema, tudo bem? Que eu vou apresentar para vocês. E aí, assim que vocês virem o primeiro tema, lerem o material de apoio, a gente conversa na nossa aula, logo em seguida vocês vão escrever a redação de vocês. Depois que escreverem, vocês anexam essa redação lá no portal Enem Mix e pronto, você já está automaticamente inscrito, tá? Então serão 5 semanas, 5 temas de redação. Vocês deverão escrever sobre os 5 temas, ou seja, uma redação por semana, tá? Uma redação sobre cada tema. E aí, no dia 28 de setembro, um desses 5 temas será sorteado para estar valendo no concurso, tá bom? Para ser aquele de referência, para ser avaliado com todos os alunos participantes para ser escolhida a melhor redação, tá? Eu estou falando aqui da plataforma Enem Mix e vocês podem encontrá-la acessando o aluno online. Então, é muito importante. Se você não tem a sua matrícula, não lembra, fala comigo, tá? Pede minha ajuda através do WhatsApp, através aí dos nossos grupos, tá? Que eu possa ajudar você nesse processo, ou o seu PDT, tudo bem? Então, você acessa o aluno online, olha a plataforma Enem Mix e aí vai ter acesso a todo esse conteúdo do concurso, tá? Além disso, toda semana na nossa aula de redação, a gente vai estar trabalhando o concurso de redação, tá? Para poder ajudá-los nessa produção. Então, se você ainda não escreveu o seu texto, não perde tempo, todo o material já está lá no nosso grupo de WhatsApp, também vai ser disponibilizado na plataforma da escola, tá? Então, enfim, não tem desculpa. Gente, vocês estão vendo aí na imagem que eu estou compartilhando a seguinte informação. Sua redação vale smartphones, notebooks e livros, né? É isso mesmo. Esses são os prêmios para as redações vencedoras das etapas, tá? Vamos ter 3 etapas. A etapa escolar, em que a escola vai escolher a redação representante da instituição, e aí os alunos, o aluno, né, o primeiro lugar da etapa escolar, ele vai receber um certificado emitido pela SEDUC, a ser impresso na própria escola. Depois da etapa escolar, a gente vai ter a etapa estadual, se eu não estou enganada, deixa eu dar uma olhadinha aqui no edital, que eu anotei tudo. Um instante. Para eu explicar bem direitinho para vocês. Pronto, isso. A etapa escolar, que vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de outubro, essas redações vão estar sendo analisadas. Depois, a etapa regional, que vai acontecer de 11 a 13 de outubro. E depois, a etapa estadual, acontecendo de 14 a 19 de outubro. Tá, gente? Os critérios de correção desses textos seguem os mesmos critérios da redação do Enem, valendo de 0 a 200 pontos, tendo a mesma descrição das competências da redação do Enem, tá? As redações devem ser redigidas, ser escritas a próprio punho, nada digitada, tá?
de maneira legível, sem rasuras e tudo mais, para ser publicada no portal. Tudo bem? Sobre a questão do concurso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, tudo bem? Eu vou compartilhar agora aqui a tela para vocês olharem o material do primeiro tema, né? Vamos olhar o primeiro tema, que está muito legal. Um instantinho. Pronto. Antes de a gente entrar no tema 1, vejam, essa é a folha oficial onde vocês devem escrever a redação de vocês, tá bom? É essa folhinha que vocês estão vendo aí na imagem, de 1 a 30 linhas. Por favor, respeitem as margens, ó, esse espaçozinho, tá? Respeitem as margens, não devem escrever fora da margem, respeitando esse espaço. De caneta esferográfica da cor preta, devem informar o nome do autor, que é o seu nome, né, do aluno, o nome da escola, o tema que vocês estão escrevendo, cada tema tem um título, a CRED, que no caso nosso é a CRED 2, e a data, tá? E aqui você vai escrever. Eu também disponibilizei esse arquivo lá no nosso grupo, caso você tenha condições de imprimir em casa, você imprime. Se não, você deve ir lá na escola buscar essa folha de redação, tá bem? E aí vamos aqui para o primeiro tema, né, do concurso, é o tema 1. Temos aqui os textos motivadores, tal qual acontece, você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. E aqui nós temos a proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Dilemas da escolha profissional do jovem na contemporaneidade, apresentando proposta de intervenção para a problemática. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, né, gente? Lembrando que vocês devem aqui acionar e utilizar o conhecimento desenvolvido na nossa aula passada, em que a gente falou sobre progressão referencial e operadores argumentativos. No material da semana, aliás, dessa semana de língua portuguesa, tem lá vários exemplos de frases, conjunções, advérbios que podem ser utilizados utilizados como operadores argumentativos, a depender do sentido que você quer construir, né? Então, usa o conteúdo da aula de língua portuguesa para o conteúdo de redação, que isso vai te ajudar e muito. Gente, na frase temática, vocês vejam que eu destaquei algumas palavras, né? São chamadas palavras-chave. O que é que você tem que ter essas palavras no seu texto escrita para você ter a abordagem completa do tema, né? Para não ter problema de fuga ou de abordagem incompleta, tá bom? Para você abordar de maneira completa o tema. Você precisa escrever, você precisa falar sobre dilemas, escolha profissional, jovem e contemporaneidade, tá? A minha dica aqui é você colocar a frase temática logo no primeiro parágrafo, logo na introdução, para não ter dúvidas, para não correr o risco, tá bom? Então já apresenta logo sobre o que é que você vai falar na sua redação. Então vamos nos debruçar agora sobre o material de apoio, né, sobre os textos motivadores. Texto 1 diz o seguinte, ó, é uma notícia aí que foi publicada, né, uma notícia adaptada no site Vestibular 1, a angústia dos que não sabem qual carreira seguir. Você, aproveitando aí o ensejo, você já sabe que carreira você quer seguir? Você já sabe para qual curso você vai prestar o Enem? Né? Se você sabe, muito legal. Espero que essa seja realmente a decisão correta para você. E se você não sabe, não se sinta mal, certo? Porque a gente vai ver que muitos estudantes do terceiro ano não sabem que curso eles querem, que carreira eles querem seguir, tá? Isso é muito comum. Então, vamos ler o texto 1.
O último trimestre do ano é crítico para os vestibulandos. Nos primeiros meses, boa parte das principais universidades do país encerra sua inscrição e não há mais tempo para adiar a grande decisão. É agora que a questão mais importante da vida de muitos jovens na faixa de 18 anos deve ser enfrentada. Que carreira profissional seguir? Né? É uma decisão muito séria, né, gente? De acordo com o IBGE, apenas 5% dos estudantes brasileiros que prestam a temida prova têm certeza de que curso querem fazer. E não é só isso. Depois que entram na faculdade, muitos vitoriosos descobrem que a escolha não foi a mais acertada. Então, o problema a gente vê aqui no texto motivador 1, que não é apenas você não saber o que você quer, né? Que caminho seguir, mas mostra que muitos, quando entram na universidade, percebem que não era aquele curso, não se conectam, né, se decepcionam porque achava que era uma coisa, mas na verdade é outra. Então aí também é outro problema, né, outro dilema. Segundo a Associação Brasileira de Orientadores Profissionais, 43% dos alunos da Universidade de São Paulo, a USP, considerada uma das melhores do país, desistem do curso no primeiro ano. Muitos dos desiludidos fazem o caminho de volta para os cursinhos. A escolha é realmente difícil. São mais de 200 opções diferentes de profissões de nível superior, distribuídas por 7 mil cursos em aproximadamente 1.000 instituições. Além disso, a sensação é terrível, porque é a primeira escolha importante que o jovem tem de fazer sozinho, né? Então, a gente vê que são muitas opções para a gente escolher, principalmente agora com o Enem, né? Com o SISU, esse sistema unificado aí das instituições federais, em que você pode prestar vestibular a partir do Enem, né, para diversas instituições de ensino superior, para as diversas universidades, né? Então, são muitos cursos, são muitas áreas de conhecimento, são muitas opções. E aí é normal você se sentir angustiado por não saber exatamente qual curso exatamente quer seguir. E o medo de, se eu escolher errado, se eu não me encontrar, né? Enfim, são muitos os dilemas, os questionamentos nesse momento. De um lado, ele se defronta com aspectos práticos da vida, como os interesses e gostos pessoais, as habilidades manuais, o mercado de trabalho, as informações sobre cursos e profissões. Então, todos esses pontos que ele enumerou aí são dilemas que o estudante, pelo qual o estudante passa, que ele pensa, né, durante essa fase, o momento que tem que escolher o seu curso. Você se encontra com esses dilemas? Você já parou para pensar sobre isso? Tá bom? Se você tiver um dilema a mais que de repente você está vivenciando, você sabe de outras experiências, traz para o seu texto, tá? De outro, encontra-se diante de algo impossível de ser aferido objetivamente, como a pressão da família e dos amigos, a moda, os sonhos, as esperanças e as fantasias, né? Então é outro dilema, é muito comum a família estar ali pressionando na sua escolha, né? Faça esse curso, siga esse caminho. Então, você vive essa realidade? Ou se não vive, conhece alguém, né? Então, você pode também trazer esse dilema, essa problemática para argumentar no seu texto, tá bom? A gente percebe aqui que tem vários caminhos para ser seguidos sobre essa temática. Aproveite o texto motivador, escolha um caminho e siga ele muito bem. Próximo texto motivador. É do Senac, do Rio de Janeiro, a notícia, né? Vamos lá. A escolha da profissão é uma decisão a ser tomada cada vez mais cedo pelos jovens e representa um momento decisivo para a vida futura de cada um. Olha que introdução bacana, gente, né? Para quem tem problema para começar a introdução, olha que contextualização bacana. Fala sobre a dificuldade de se decidir o caminho profissional, tá bom? Vocês podem se pegar por esse modelo, essa maneira de começar uma introdução é uma das formas que tem. Então, você pode utilizar, isso é uma introdução muito natural, muito bacana de se utilizar esse recurso, tá?
Muitas vezes, as opções escolhidas são influenciadas pelos pais, amigos, tecnologias, salários, meio social e até mesmo pelo índice de desemprego, e deixam de lado o que é considerado mais importante pelos especialistas em testes de aptidão. Você sabe o que é mais importante? A vocação e a identificação profissional, né? Então, no momento de você escolher o seu caminho profissional, o seu curso, você deve pensar na sua vocação e na sua identificação profissional. O que é que você gosta de fazer? No que é que você é bom? Tá certo? Para uma escolha de tamanha proporção, é necessário maturidade, vivência e independência dos pré-vestibulandos, características que aos 17 anos são consideradas muito raras. Afinal, estes jovens estão no meio da chamada fase da confusão. É outra problemática, né? Essa é uma decisão muito séria, que exige muita maturidade, exige muito pensar, muito analisar. E será que um jovem de 17 anos, ele consegue fazer isso conscientemente, né? Eu sei que, enfim, não são todos. Pode ter alguém que consiga, mas a maioria não consegue, e é normal da fase, né? Essa fase é um momento de transição muito grande, que você está indo para a vida adulta, tá? Toda ajuda é bem-vinda para auxiliar as tomadas de decisões, mas a escolha efetiva deve pertencer somente ao vestibulando. É importante fazer o que se gosta e de ter o livre-arbítrio de escolher o que se quer, sem a intervenção dos pais, contando apenas com seu apoio e aceitação. Em pesquisas relacionadas, cerca de 20% dos estudantes acabam desistindo do curso ainda no primeiro semestre, né? Foi um ponto que lá no texto 1 ele trouxe isso. Ou seja, mais de 1 milhão de universitários percebem a escolha errada. Para evitar casos como este, algumas atitudes podem diminuir as decepções futuras, como por fazer uma busca rigorosa de informação, né, gente? Informação é tudo, tá? Então a gente precisa se informar sempre, cada vez mais, em diferentes fontes, né? Na escola, na família, na universidade que pretende cursar e com profissionais experientes, tanto sobre si próprio quanto sobre as muitas carreiras existentes, o mercado de trabalho e as muitas frentes em que ele pode atuar. Além disso, dicas mais práticas podem ser colocadas em ação, como identificar a área de interesse na escola, projetar-se no futuro, identificar os pontos fracos e fortes e evitar as idealizações também são atitudes que facilitam a escolha. Então a gente precisa pensar bastante, analisar muitos pontos importantes no momento dessa decisão, né? E não é fácil, não é uma decisão fácil. E não são pontos simples a serem analisados, né? Essa HQ é muito interessante. Temos aí na primeira imagem um casal, né, os pais, e aparentemente com um médico, está todo de branco. E ele diz o seguinte, o médico: o garoto quer trabalhar com o que gosta. A vida dele corre grande perigo. Ele foi medicado. Logo voltará a pensar na única coisa que importa. E aí o pai chorando, assim, abraçado com a mãe. Não disse, Ana. E no terceiro quadrinho temos o garoto recebendo a medicação intravenosa, pensando na única coisa que importa, que é o dinheiro, né? Então a gente percebe a crítica aí bem forte que tem nessa HQ. Será que a única coisa que interessa é o dinheiro? É o retorno financeiro, né? Será que você está escolhendo esse curso pensando apenas no retorno financeiro ou você está pensando naquilo que você gosta, naquilo que você quer fazer a sua vida inteira, por estudar uma área que você tem afinidade, tá certo? E o texto 4, temos 6 dicas para ajudar na escolha da profissão. Primeiro, descubra o que você gosta, veja em que você é bom, procure um orientador, visite as universidades, né? Quando não existia esse negócio de pandemia e a gente poderia circular livremente, era muito importante, né? Era muito bacana e produtivo que os alunos do terceiro ano iam às universidades, visitar o campus, conhecer a realidade universitária, que é maravilhosa, é muito boa, tá certo? Então, e esse contato com a universidade, com essa realidade é muito bom. Procure referências, informe-se sobre o mercado, né? Onde que você vai atuar, como está o mercado de trabalho para aquela profissão que eu estou pretendendo, quais são as oportunidades que essa formação pode me oferecer,
não é mesmo? Então, a gente tem aqui diversas dicas que servem para a vida prática de vocês nesse momento e serve para a produção da redação de vocês, tá? Além desse material, nós temos a inforeportagem, que é esse material aqui sobre o tema Dilemas da Escolha Profissional do Jovem na Contemporaneidade, tá? Que ele faz uma introduçãozinha aqui e traz dados muito interessantes. Por exemplo, não vai dar para a gente ler todos, você vai ler esse material com calma. Mas, por exemplo, traz aqui aspectos que dificultam a escolha profissional do jovem. A gente já vê dois aspectos, o emocional e o social, né? O emocional que o jovem se depara com sentimentos múltiplos na hora de pensar em qual carreira vai seguir. Surgem muitas dúvidas, por exemplo, onde eu me encaixo, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas habilidades, tá certo? Então, todos esses questionamentos dificultam na hora dessa escolha, tá? Vocês podem utilizar isso como tese para poder desenvolver a argumentação de vocês nos próximos parágrafos. Outro aspecto é o social. Vamos ver o que o texto diz. Diz o seguinte: a discussão sobre escolha profissional não costuma ser prioridade para jovens de condições socioeconômicas mais vulneráveis, que muitas vezes acabam tendo de trabalhar desde cedo para ajudar em casa, são limitados aos empregos informais ou são pais na adolescência, né? Então, essas questões de o jovem logo ter que começar a trabalhar atrapalha muito, porque ele não tem tempo, ele não tem contexto que propicie ele pensar nas escolhas profissionais dele, se joga logo no mercado informal e ele fica, ou então a questão logo pai ou mãe muito cedo, né? E aí tem que se dedicar a um outro ser, então tudo isso dificulta, né? As condições socioeconômicas, a realidade daquele jovem também dificulta nesse processo de escolha, tá certo? Nós temos aqui alguns dados, por exemplo, esse eu achei muito interessante, do relatório Education at a Glance, de 2018, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá, gente? Usem essas fontes nos textos de vocês, porque isso legitima a argumentação, tá? Esse aspecto aqui que eu trabalhei, ele também apresenta a fonte, É resultado da pesquisa da Luísa Holanda, da UFC, do Gillian Brito, da UES, e da Raquel Coelho, da UFC, tá? Diz o seguinte: 9% dos estudantes do ensino médio no Brasil estão matriculados em programas vocacionais. Enquanto isso, 41% desses estudantes estão matriculados em programas vocacionais em países como França, Portugal e China. Tá? Então, esses países aí, Europa, Ásia, os jovens, eles têm uma orientação mais detalhada sobre que carreira seguir, tá certo? Uma preparação, né, melhor. Além disso, a inforeportagem, entre diversos outros dados que eu preciso que vocês leiam com calma, tá? Analisem, façam um filtro das informações que vocês vão pegar, são muitas informações, então escolha um caminho, escolha uma ou duas informações e desenvolva, tá? Fale, é melhor você falar bem e pouco de um aspecto só do que você abarcar todos os dados, todas as informações e não desenvolver nenhuma, tá? Então, temos inclusive aqui algumas dicas de filmes para você pensar sobre vocações. Você pode pegar, por exemplo, o contexto, uma narrativa de um desses filmes e trazer para a sua redação como exemplo de dilema, de repente algum personagem passa por esse dilema e você pode usar o personagem do filme Júlia e Júlia, de 2009, passa por esse problema ao se deparar com tal contexto, tal realidade, enfim, você vai detalhar, né? Indico que vocês assistam pelo menos um desses filmes, ou os três aí, para poder dar mais ideias e ajudá-los durante a construção, né? Nós temos muito material aqui para nos ajudar. Resta você fazer esse filtro e escolher que caminho você quer seguir, tá? Gente, além de todo esse material, é publicado também, vai ser publicado, já está sendo, né? Toda semana, toda terça, uma notícia no site O Povo, tá? Que vocês têm acesso também pelo aluno online.
redação Enem 2021, Dilemas da Escolha Profissional do Jovem na Contemporaneidade, em que está abordando essa mesma temática, gente. Então, leiam, tá bom? Se debrucem, se dediquem a esse momento. Temos aqui, inclusive, os links dos trailers, dos filmes, tá? Que ele indica. Então, assim, temos um material muito bom, tá? Para aproveitar. Resta a gente aproveitar, a tentar, a fazer. Ah, professora, eu não sei escrever redação. Você só vai aprender fazendo, tá? Então, escreve a tua redação, me manda, eu te dou as orientações, eu corrijo o teu texto, você escreve a nova versão e anexa na plataforma, tá? A gente está aqui para ajudar. Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Eu quero ver os textos de vocês. Eu tenho certeza que eu vou receber textos assim maravilhosos, tá, gente? Obrigada, tchau, tchau. Até a próxima semana.